Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu vou contar uma história baseada em fatos reais para vocês. Essa história é muito triste e ela gerou um filme. Eu vou falar no final do vídeo sobre o filme e vou tentar fazer uma análise sobre o filme em si. Então vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? Não tá necessariamente focado no terror aqui, mas como eu sempre digo, terror é bem relativo, depende muito de quem tá vendo. Então vamos lá. O ano é 1987, no Texas, numa cidade chamada Comfort. Um acampamento chamado Pot of Gold está chegando no fim e os campistas estão dormindo. Durante a noite do seu último dia no acampamento, ocorreu uma chuva na região, uma tempestade na verdade, que durou a noite toda. Os monitores do acampamento foram alertados sobre uma possível enchente. Por causa disso, eles foram obrigados a saírem um pouco mais cedo do previsto do acampamento. Então, todos os campistas, na maioria jovens que estão entre 13 e 19 anos, se arrumaram e foram para os ônibus para voltarem para suas casas. Durante o percurso, a estrada principal estava alagada por causa da enchente, então eles tiveram que pegar um desvio. No meio do desvio tinha uma área que estava um pouco alagada, mas percebendo que estava raso, os grupos decidiram passar com os veículos pela área alagada. A região tinha aproximadamente 20 centímetros de água, mas a água estava subindo bem devagar. O primeiro ônibus passou, o segundo ônibus também passou, mas o terceiro ônibus acabou atolando na água que subia. E, consequentemente, a van que estava atrás do ônibus também ficou parada no meio da enchente. A água estava subindo devagar, mas nada que até então causasse medo entre as crianças e os monitores. Só que, percebendo que o ônibus não ia funcionar, o diretor do acampamento, o reverendo Claude Bonham, decidiu fazer todas as crianças saírem do ônibus e irem andando até as margens da área. Então, no momento, todo mundo achava aquilo engraçado, apenas uma brincadeira, nada sério. E eles saíram do ônibus fazendo uma corrente humana para irem para a beirada. Só que, enquanto eles estavam fora do ônibus, caminhando e a água estava subindo devagar, apareceu uma onda de aproximadamente 3 metros que pegou todas as crianças e o ônibus. Segundo um dos motoristas do ônibus que tinha atravessado o lago, essa onda de 3 metros veio acompanhado com mais 4 ondas, levando o ônibus e cerca de 43 pessoas rio abaixo. Foi aí que começou uma luta pela sobrevivência das crianças contra a água que estava correndo numa velocidade de 100 km por hora. Muitas das crianças tentaram se segurar em galhos de árvores, mas a força d'água era tão forte que os galhos estavam quebrando. Algumas das crianças subiram nas árvores, inclusive o ônibus chegou a bater numa delas, fazendo várias delas caírem na água de volta. Um helicóptero que estava filmando a região alagada acabou se deparando com pessoas se protegendo nas árvores. Então eles acabaram resgatando uma dessas pessoas com material bem amador, uma corda bem fina e bem curta que fazia com que o helicóptero chegasse bem perto das árvores, podendo assim causar um acidente. E eles ficaram surpresos quando o sobrevivente disse que tinha aproximadamente 40 pessoas na enchente. Então, a equipe de bombeiros da cidade se mobilizou para tentar salvar todo mundo que estava na enchente. Só que o que acontece? O corpo de bombeiros, a equipe de salvamento, não foi preparada para lidar com uma enchente daquele porte. Eles não tinham equipamentos o suficiente para atender a quantidade de jovens que estavam na água. Então, eles estavam literalmente lutando contra o tempo. Enquanto isso, os pais dos campistas se mobilizaram na escola da cidade para poder aguardar por notícias.
Eles não podiam fazer muita coisa a não ser esperar por notícias e pelos resgates de seus filhos. E mesmo com o esforço do Corpo de Bombeiros, das 43 pessoas que estavam na enchente, 10 acabaram morrendo e 33 foram salvas. Eu tenho aqui o nome e a idade das 10 crianças e eu vou falar para vocês agora. John Bankston Jr., de 17 anos, Melanie Finley, de 14 anos, Leslie Gossett, de 14 anos, Ladinha Kinnon, de 15 anos, Michael Lane, de 18 anos, Michael Neal, de 16 anos, Cindy Cyril, de 16 anos, o irmão de Cindy, William Cyril, de 13 anos, Stacy Smith, de 16 anos, e a irmã de Stacy, Tony Smith, de 13 anos. Dentre os mortos, John Bankston Jr. recebeu uma medalha do presidente George W. Bush da época, porque ele carregou nas costas por 2 horas Jeff Bowman, que tinha a perna quebrada naquele momento e tinha dificuldade para nadar. O corpo do John nunca foi encontrado, mas Jeff sempre alegou que ele foi o herói dele por ter aguentado tanto tempo com ele nas costas. Então, ele foi um dos heróis daquele dia. E também tem a Melanie Finley, que ela tentou ser resgatada pelo helicóptero, mas ela estava fraca e a corda arrebentou. E ela acabou não resistindo à correnteza e também morreu. Então, gente, essa foi uma história realmente triste que aconteceu em 87. Foi no Rio Guadalupe e aquela enchente foi considerada a maior enchente desde a década de 30. Então houve uma comoção geral do país inteiro por causa dessas mortes. E foi uma situação bem triste, né? Pelas pessoas que morreram e pelos que todos passaram, na verdade. Então, essa história gerou um filme que passou tanto no Sessão da Tarde quanto no cinema em casa. E o nome do filme é Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos. O filme ele é bem modesto, não esperem ver o filme com uma qualidade técnica incrível, tá? Mas ele ganha em muitos aspectos. Aí vocês podem dizer, mas o Titanic também é baseado em fatos reais. É verdade, Titanic é baseado em fatos reais, mas ao meu entender, o filme do Titanic de 97, ele tenta focar um outro aspecto da história, tentar impressionar pela grandeza dos efeitos, pelo tamanho da tragédia. Então, ao meu entender, Titanic é mais impacto visual. Já no caso de Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, o impacto é mais psicológico. É por isso que eu acho que no quesito psicológico, o Enchente é mais pesado que o próprio Titanic. Não estou dizendo que Enchente é melhor que Titanic, tá? Eu estou falando que a qualidade se difere de um para o outro. Então, por causa desse aspecto, Enchente tem assim um certo toque de terror para quem analisar de uma forma psicológica. Por quê? Porque quem tem um pouco de empatia e se colocar no lugar, seja das crianças na enchente ou dos pais que não podem fazer nada a não ser esperar, ficam ali naquela aflição, torcendo para os filhos deles serem resgatados, é um terror, é um desespero. Imaginem só se colocar numa situação daquela, do pai que sabe que o filho está numa enchente como aquela, e não se sabe se ele foi resgatado, se está morto, se está vivo, se ele é o próximo que está sendo pego pelo helicóptero. Então é bem complicado. O desespero das crianças que estão ali na correnteza, fracos já de tanto lutar contra a água e se agarrando uns dos outros ou nos galhos das árvores para tentar sobreviver, esperando que algum milagre apareça para salvar eles daquela situação. Então, é um filme que, como eu mencionei, dependendo de quem é quem, pode ser de terror sim, pode assustar, pode até traumatizar. Eu já li alguns casos de pessoas
que falaram que nunca foram para acampamentos, essas coisas, por causa do filme. Então, é uma situação curiosa. Então é disso que eu quero falar pra vocês, né? Existe esse filme que passou muito, eu particularmente vi ele muito no cinema em casa, Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos. Eu revi ele ontem, eu achei bem triste. Na verdade, eu achei o filme bem mais triste agora do que quando eu via no cinema em casa. Eu acho que é porque eu vi com uma visão um pouco mais empática, digamos assim, se colocando no lado dos personagens. Então é bem assim intenso ver esse tipo de filme, né? Ainda mais quando se sabe que realmente aconteceu. Eu vou colocar no final do vídeo um relato de um dos sobreviventes que falaram sobre o caso. Tá em português, é só por curiosidade mesmo, achei interessante. E vocês, o que vocês acham? Eu sei que já aconteceram tragédias maiores do que essa, inclusive, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil. No caso dos Estados Unidos, vira e mexe está acontecendo tiroteios em escola. Aqui no Brasil teve um que superou em 200% a quantidade de vítimas, que foi no caso do incêndio da Boate Kiss, que foi uma coisa assim bem pesada, né? E uma curiosidade, essa é a minha opinião, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas é que na época do incêndio da Boate Kiss, eu tinha 2 amigos, ainda tenho, né? Que falaram que eles não acreditam que pessoas que não conheceram as vítimas possam chorar por elas. E eu achei aquilo bem absurdo, bem impactante, porque pra mim demonstrou um pouco da frieza do ser humano, porque eu sou totalmente diferente. Eu acredito muito que pessoas podem chorar pela perda de pessoas que elas não conheceram. E isso é bem interessante, é uma análise interessante. Eu não estou dizendo que os meus amigos são frios, são sem coração. Não, eu estou falando aqui da descrença do ser humano com o seu próximo, com o seu semelhante, mesmo que não conheça. Então é bem curioso isso. Eu estava pensando, eu vi o filme do Enchente ontem, então fiquei muito pensando nessas coisas, veio um monte de coisa na cabeça, né? E eu quis compartilhar com vocês. Não é necessariamente um filme de terror, como eu mencionei. Eu diria que Enchente é um filme focado muito no drama, é um drama mesmo, mas pode sim ter um tanto de terror, depende muito de quem vê. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiserem comentar alguma coisa, vão aqui, dêem a opinião de vocês que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau! A corrente arrancava todos os galhos das árvores e tínhamos que usar toda a nossa força para segurar naquela árvore. E eu já havia me conformado de que nós não íamos conseguir sobreviver. Eu estava sentado e pensando, não vão conseguir me ver, eu estou embaixo dessa árvore. E eu comecei a chorar e falei, Deus, que eles me vejam. Felizmente, a equipe de resgate o localiza e posiciona o helicóptero acima das árvores. Ele joga uma corda para Chris e o adolescente exausto a amarra em volta do peito. Então comecei a pensar, como é que vou me agarrar a esta corda se estou quase sem forças? Quando o helicóptero o levanta lentamente, Chris percebe que um simples pedaço de corda podia significar a diferença entre a vida e a morte. Eu tenho medo de altura. Por isso fiquei agarrado àquela corda para poder sobreviver. De algum modo, Chris consegue segurar tempo suficiente para chegar à terra firme. Um de seus salvadores corre ao seu encontro para saber o que aconteceu. E fica chocado com o que Chris lhe conta. Quantos estão lá? Tem um ônibus com uns 40. Com quantos? 40, mais ou menos. No ônibus? No ônibus. Nós saímos correndo do ônibus quando ele começou a afundar. O rosto dele ficou pálido e ele disse, quantos? E eu respondi, tem uns 40. Só agora a equipe de resgate percebe que tem um desastre em suas mãos. Chris estava dentro de um ônibus cheio de adolescentes quando ele atolou na margem do rio inundada. Aí uma muralha de água feroz levou todos eles. Saímos do ônibus porque ele começou a afundar.
Fomos para a árvore mais próxima, mas a água puxava a gente para baixo. Nos agarramos à árvore com força e o ônibus bateu na árvore. E algumas pessoas caíram ou seguraram nos galhos e nós começamos a flutuar. Não sei como sobrevivi. A equipe de resgate tem que agir rápido para salvar os amigos de Chris que se refugiaram nas árvores. O piloto Kenny Middle se apressa em salvar os adolescentes antes que o rio mortal os leve. Quando chegamos lá, o rio ainda estava subindo e algumas crianças tinham um bom lugar de segurança para ficar. Mas ali já estava ficando perigoso porque a água estava subindo e eles tinham que sair dali para tentar se agarrar em outra coisa qualquer. Vi 2 caírem da árvore e tentar alcançá-la, mas não havia nada que pudesse fazer para ajudá-los. O tempo está passando. Não sabíamos por onde começar. Vimos tantas pessoas no rio que não sabíamos como iríamos tirá-las dali. Infelizmente, há apenas um helicóptero para levar todos os sobreviventes. E para piorar as coisas, ele não está equipado para este tipo de operação de resgate. Como a corda é muito curta, Kenny é obrigado a voar perigosamente perto das árvores. Se nós colocássemos o rotor na altura dos galhos, é claro, ele iria bater e seria um desastre. Houve momentos em que nossas pás deviam estar podando as folhas ao tentarmos chegar mais perto daquelas pessoas. Logo, os helicópteros militares chegaram com equipamento especial. Um soldado desce para resgatar um dos garotos das árvores, enquanto o rio passava enfurecido a mais de 100 km por hora. O resgate é um sucesso, mas o próximo não é tão fácil. Uma garota assustada se agarra a uma árvore próxima. Ela mal tem forças para se segurar. Quando o soldado tenta manobrar para a posição de segurá-la, ele é açoitado pelos galhos da árvore. Agora ele corre perigo de se tornar a próxima vítima da enchente. Mas ele não vai subir sem ela. E faz uma segunda tentativa. Ele alcança a garota, mas ela sente muito medo de largar. De repente, ele perde a força. Agora, mal se segurando sobre a corrente mortal, ele reúne forças para se recompor. Aí então ele alcança a garota de novo. Desta vez, ele a pega. – 33 pessoas são salvas no Rio Guadalupe. O ônibus destroçado da igreja é uma dolorosa lembrança desta terrível catástrofe. Relembrando sua experiência quase fatal, Chris Ray fala daquele dia fatídico. Eu senti que tinha muita coisa ainda que eu queria fazer. Eu queria me casar, eu queria ter filhos. E muita coisa passava pela minha cabeça. Eu ficava pensando, será que eu vou morrer? Será que nunca mais eu vou ver a minha família? Chris é devolvida em segurança para os pais, mas outras famílias não tiveram essa sorte. Foi muito difícil. Nancy Ray. Ainda é muito, muito difícil. Porque amávamos os pais e também os filhos. E porque, apesar do meu ter se salvado, eu queria que os deles estivessem bem também. Eu queria que todos estivessem bem. Chris está vivo hoje graças aos esforços corajosos da equipe de resgate que salvou ele e muitos de seus amigos. É disso que os heróis são feitos.